Muito bem, então vamos refletir na palavra de Deus agora. É bom orar pelos queridos, e é bom entender que Deus é fiel, mas que é soberano. Deus responde orações, mas Ele não está preso a uma oração. Ele pode, é claro, e Ele faz isso efetivamente, responder uma oração da forma como nós queremos, mas também pode simplesmente ficar em silêncio. E às vezes o silêncio de Deus é muito perturbador para muitos crentes. Precisamos entender que nem sempre Deus diz sim, que às vezes nem não Ele diz. Às vezes o silêncio nos faz sofrer. E o sofrimento é uma das formas de nós entendermos Deus. Talvez a forma melhor de a gente se aproximar de Deus, né? Bom, vamos refletir aqui sobre viver com Deus é viver com a igreja. Não dá para viver com Deus e desprezar a igreja. A igreja é família. Família. Nós somos uma família para pertencer. Então, nós pregamos no domingo passado sobre o destino planejado por Deus para a nossa vida. E ele passa pela vida em comunidade cristã. Passa pela vida da igreja família. A igreja é a família da fé. Então nós vimos durante a semana toda que esse destino está planejado primeiro para aqueles que acessam o caminho. E o caminho foi, a ênfase foi essa: o caminho é Jesus. Não há outro caminho, não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, diz a palavra em Atos 4:12. Existe um só Deus e um só intermediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, segundo Timóteo. Então, o caminho é Jesus. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o destino planejado por Deus, escuta isso, não é para toda a humanidade, ok? Não é para toda a humanidade. O destino planejado por Deus é para aqueles que acessam o caminho, e o caminho é Jesus. Então Jesus se coloca como sendo a única maneira de a gente realmente viver com Deus, e para Deus, e ir para a eternidade com Deus. Segundo lugar, o destino planejado por Deus está reservado para aqueles que ganharam cidadania celestial. Cidadania é você viver de tal forma que a vida não é apenas para você. Sabe aquelas pessoas que vivem apenas para si? São aquelas pessoas que estacionam o carro em qualquer lugar e estacionam na frente de uma garagem, ou então no meio fio amarelo. É porque ele pensa que a cidade é só dele. Cidadania é eu saber que a cidade não é só minha. Cidadania é eu respeitar o direito do outro. E o meu direito se encerra quando atrapalha o direito do outro. Então, quando a gente ganha a salvação em Cristo Jesus, a gente ganha cidadania celestial. Então a gente já começa aqui a viver aqui agora como quem está na eternidade. Então assim, o senso de justiça, o senso de verdade, a vida condigna com o evangelho de Jesus, o exemplo da vida de Jesus a gente traz para a gente. Isso é cidadania celestial. Então, o destino que Deus planejou para os seres humanos é para aqueles que vivem, que ganham a cidadania celestial. Terceiro, para aqueles que aceitam uma paternidade espiritual. Porque tem muita distorção na questão paternidade biológica. E hoje, e entenda essas dificuldades na paternidade biológica, né? Então, tem dificuldade também na paternidade espiritual. Então, hoje a gente vai focar o seguinte ponto: o destino planejado por Deus está reservado para aqueles que se entendem e se admitem como parte do corpo. Efésios 2, 21, 22 diz assim: no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês, plural, vocês, também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada. Uma morada, está no singular. Vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem uma morada de Deus por seu Espírito. Ok? Então, esta é a palavra do Senhor, por ela nós damos graças a Deus. Então grave isso aí, Efésios 2, 21 e 22.
O destino planejado por Deus está reservado para aqueles que se admitem e se entendem como corpo, parte desse corpo. E um corpo não é feito só de mãos, não é feito só de pés, não é feito só de olhos. Um corpo é um conjunto. A igreja corpo, a igreja família, é aquela que se percebe como partes da mesma formação, do mesmo organismo e que está se ajudando mutuamente para crescimento. Então, eu não sei se vocês lembram da imagem que eu coloquei, né? Mas é essa aqui, ó, que reflete. Deixa eu ver se... saiu. Deixa eu botar aqui de novo. Reflete aquilo que nós pensamos enquanto igreja de Deus, enquanto família da fé, enquanto corpo organizado. Agora sim. Ok? Essa imagem, ok? Essa imagem, tá dando para ver direitinho? É exatamente o que retrata a igreja. A gente está sempre ajudando alguém, e está sempre sendo ajudado por alguém. A gente está sempre dando a mão a alguém que está chegando, ou dando a alguém a mão que teve uma baixa, porque a vida não é uma linha. A vida tem altos e baixos, e nesses altos e baixos, quando uma pessoa está em baixa, a gente estende a mão para ajudar. Isso é a igreja. Então, quando a gente ora uns pelos outros, isso é a igreja, dando a mão para ajudar. Quando a gente está embaixo, que a gente dá a mão para cima para alguém agarrar, isso é a igreja. Então, a gente precisa entender que nós somos parte de um corpo, e o corpo está se ajudando mutuamente o tempo inteiro. Ok? Juntos somos melhores. É uma frase mote, se tornou um clichê, mas é verdadeira. Somos um corpo. Ser um corpo significa ajuda mútua. Ser um corpo significa cooperação. Ser um corpo significa altruísmo. Altruísmo é exatamente o oposto do egoísmo. O egoísmo é o ego, é o eu, que a ênfase é toda em mim. O egoísmo é aquele cara que acha que a cidade foi feita para ele. É aquele cara que acha que a igreja foi feita para ele. Isso tem que ser do jeito dele. Isso é o egoísmo. E o altruísmo é o outro. Eu estou olhando para o outro. Eu estou preocupado também com o outro. Jesus disse: amai-vos uns aos outros. É assim como eu vos amei. Então, a ideia de corpo, a ideia de entender-se como corpo, vem dessa ideia de Jesus, de que nós precisamos nos unir. Então, todo edifício é ajustado e nós somos edificados juntos, percebe? E aí aquelas pessoas que defendem que é possível viver o evangelho sem igreja, não entenderam ainda a mensagem, ou não leram, então rasgaram algumas partes das escrituras. Nós somos edificados juntos, com todas as diferenças da pluralidade que existe no corpo, a gente cresce juntos, para formar o quê? Uma só morada. A morada de Deus no Espírito. Então, nós somos construídos juntos, nós somos formados juntos, nós somos capacitados juntos, nós somos empoderados juntos. Agora deixa eu falar uma coisa para esses 3 minutos aqui, que me restam. Algumas pessoas podem chegar na igreja, pela experiência que tiveram em casa, de serem preteridos. Tem o preferido e o preterido, né? O preferido é aquele que foi abençoado, que foi ajeitado, alguma coisa assim. Sabe aquele pai que desejava muito um filho, homem, e vê uma mulher, e aí ele pretere. E aí quando surge o homem, enche ele de mimo e preferências. Pronto, aí você vem de um lar desse, de disfunções familiares, e entra na igreja, e de repente alguém, aí você gosta da igreja, você se converteu, e de repente alguém foi tomar conta de um ministério, foi convidado para o ministério, e você diz assim: eu sou preterido mais uma vez. Não, você está só trabalhando o complexo que você tem, que você... de uma disfunção que você recebeu dentro de casa e não foi tratado ainda, e pode ser tratado e pode ser curado. Mas aí quando você foi preterido em casa, você acha que em qualquer lugar que você for, você vai ser preterido também. Só que Deus não tem preferências. A grande diferença que acontece é assim: quando alguém é levado a um ministério, a assumir alguma coisa na igreja, é simplesmente por um fato. Eu falei isso no sermão: disponibilidade. Então você não precisa apenas saber fazer, você precisa ser disponível. Porque tem muita gente que é capaz, mas não é disponível. E aí, quando aquele que é capaz, mas não é disponível, quando aquele que é capaz é convidado e diz não porque não tem tempo, reclama quando o outro vai. Não é uma coisa estranha?
Então a questão não é que você foi preterido, a questão é que você se negou. Então é preciso ter disponibilidade. Quando eu sou parte do corpo e eu me entendo como parte do corpo e quero ajudar os outros para vencer o meu próprio egoísmo, eu estou disponibilizando a minha vida, meus talentos, meus pensamentos, meus recursos, meu dinheiro que Deus me dá para um bem comum, que é a igreja do Senhor Jesus, para que outras pessoas alcancem o conhecimento que nós alcançamos. Você entendeu? Então, igreja é família. Quando a família, a partir de quem os lidera, não tem preferências, porque aí gera disfunções. E as preferências que alguns às vezes acusam a igreja de ter, a maioria dos casos, não a regra, mas a maioria dos casos, é porque a pessoa se negou a participar. E aí não tem disponibilidade. Então, toda a capacidade do mundo, se não tiver disponibilidade, não serve. Ok? Vamos terminar? Não importa em que área você sirva na igreja, nada é insignificante quando você serve a Deus. Nada. Nada é insignificante. Então Deus está olhando para o nosso coração, a nossa disponibilidade, a nossa vontade de servir. Por isso, nós temos essa convicção de que o destino que Deus planejou para nós está reservado para aqueles que se compreendem como parte do corpo. E em se compreendendo que é parte do corpo, auxilia, coopera, ajuda, dispõe, se disponibiliza, faz a sua parte e o corpo cresce. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo? Obrigado, Jesus, pela tua palavra que não volta vazia. Obrigado pelo teu Espírito Santo que nos ajuda a entendê-la. E obrigado pela igreja que tem sido bênção na nossa vida. Eu te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor tem feito entre nós aqui na igreja Família Ressurreição, por essa cooperação, por essa atividade em comum, por uma causa comum, que é o Evangelho de Jesus espalhado por todos aqueles que estão perdidos ainda. Em nome de Jesus, nós te oramos agradecidos e te pedimos um dia na tua presença, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo repouse sobre cada um de nós aqui, sobre toda a igreja de Deus espalhada pela terra, agora e para sempre. Amém. Hoje tem escola bíblica, que agora é EBA, e escola bíblica, e nós temos também vigília de oração às 21 horas. 21 horas, 9 da noite. Procura Cristina, pede o link, participa, que é bênção. Então, Deus te abençoe. Eu volto na segunda, mas amanhã nós temos um ministro aqui entre nós para fazer a live de 7h30 da manhã. Não perca. Deus abençoe. Bom dia na paz de Jesus.